ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usar a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder de jeito, eu você está errado. Eu estou sendo respeitosa com o senhor, eu também estou sendo, porque você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Candidato. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A CNN continua com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Comigo, Muriel Porfírio, na condução dessa conversa. E ao meu lado, os nossos analistas de política da CNN, Clarice Oliveira e Pedro Venceslau. E hoje a gente conversa com o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Candidato, muito bem-vindo aqui à CNN. Obrigado pelo convite e lá vamos nós. Lá vamos nós. Quero começar nossa conversa olhando para números, candidato. As últimas pesquisas recentes, Paraná Pesquisas, também Datafolha, mostram um crescimento muito grande do senhor, mas também um aumento da rejeição. A gente está falando de uma rejeição que só não fica na frente da de Guilherme Boulos. Essa rejeição nesse nível, esse aumento da rejeição também, preocupa a campanha? Não preocupa, porque a pessoa mais rejeitada em toda a história de pesquisa eleitoral chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, ele é o atual presidente da República. Rejeição em pesquisa, você pensa um trabalhador ocupado, você para numa pesquisa para fazer uma pergunta para ele, ele fala, vai, coloca na conta desse aí. A pesquisa, ela ajuda a nortear as campanhas, eu particularmente não uso, eu gosto de zoar os concorrentes com a pesquisa, eu foco em energia, eu não gasto energia olhando isso. É muito interessante porque a eleição é onda, são 10 candidatos. Se os 10 ficarem achando que vai resolver a vida olhando pesquisa, né? Porque a pesquisa tem alguns... se você acertar o viés com quem está patrocinando e ele fizer a entrevista no final de semana numa favela ou durante a semana, o resultado da pesquisa é diferente. Durante a semana as pessoas estão trabalhando, no final de semana estão descansando, então vai ser diferente o resultado. Você que é eleitor, você tem que saber o seguinte... Se não é o partido político que está bancando a pesquisa, a pesquisa Quali, por exemplo, ela custa alguns milhões, dependendo da abrangência dela. Quem está pagando é o empresário, quem está pagando é alguém que está a fim de publicar isso para ver se ajuda o candidato. Você pode ver que algumas pesquisas elas não batem umas com as outras. Para que é a pesquisa? Eu vou te explicar. É para dar um jeito de ficar forçando a barra para dois grupos que queriam vencer a eleição, mas não vão conseguir, que é o Boulos de um lado e o Nunes de outro. Eu não pus R$1 em pesquisa e não vou colocar um único real, porque eu saio na rua e eu sei o que o povo quer. Então o senhor não comemorou o seu crescimento nas pesquisas? Tanto faz. O que eu quero saber é, não existe candidato falando de mudar a mentalidade do povo de São Paulo. Na verdade, nunca existiu na política brasileira. Nós não vi ninguém dos outros 9 falando de fazer esse povo prosperar. Não vi ninguém falando de capilarizar empresas e construir 2 milhões de empregos nas periferias. Eu não estou vendo ninguém falar disso. Estou vendo alguém falando de arroz com feijão. O outro está querendo falar que é impossível fazer tudo. Inclusive, é impossível ele ser prefeito de novo, que foi tacado lá dentro. Então, assim, pesquisa de verdade para mim é mais para zoar com os outros. Fiquei satisfeito. Tem que falar a verdade. Na sexta-feira, se eu não estiver enganado, Marçal está colado no Boulos. Na verdade, a pesquisa errada está mostrando eu na frente junto com aquele cidadão. E, na verdade, o que eu tenho percebido na rua é um pouquinho diferente. Aqui vai um código para todo mundo de São Paulo. Eleição e mineração, você só descobre no dia da apuração. Está tudo bem. O Bolsonaro, quando foi vencer a eleição, todo mundo falava que o teto dele era 7%, ele virou presidente. O Lula mais rejeitado da história do Brasil, virou presidente. Isso é a questão de eleição, você consegue virar o jogo a qualquer momento. Uma carteira de trabalho que você mostra para um cara que odeia trabalho, tem alergia de serviço, pode virar o jogo de alguém. Tipo, alguém já perdeu a eleição por causa porque perdeu a cabeça, não teve o controle emocional de ver uma carteira de trabalho e não emocionar. Um simples detalhe pode acabar com a eleição de uma pessoa. Então a pesquisa, para mim, é legal, você que responde, você que faz, quem paga, tá tudo bem. Clarissa? Candidato, bem-vindo. Obrigada pela participação aqui no CNN Entrevistas. Candidato, não dá para não questionar o senhor a respeito do bloqueio das suas contas nas redes sociais. Isso está aí mobilizando bastante a sua defesa nesse momento. A gente sabe que há uma tentativa de recorrer aí para recuperar essas contas e há uma discordância do senhor em relação ao teor da representação que deu origem a esse bloqueio. Os tais campeonatos de corte. O senhor tem dito que eles não estão ativos desde o início da campanha eleitoral, mas a representação traz depoimentos ali, menções a um perfil específico de uma militante chamada Bruna, que já faria referências ali sugerindo que isso estaria ocorrendo dentro do âmbito da campanha eleitoral. E, de qualquer forma,
O senhor não está se beneficiando do suposto investimento que teria sido feito lá atrás nesse campeonato? Então, eu falo isso abertamente para todo mundo. Eu sou número 1 do país nisso. Eu acho que de todo mundo aí que está na política hoje, inclusive eu acabei passando o Lula no Instagram, eu sou o segundo político mais influente, perdendo só para o Bolsonaro agora numa das principais redes sociais. Eu ensino isso, eu sempre deixei isso muito claro. O problema é que vocês estão misturando uma coisa atemporal, é questão de temporalidade. Como eu fui perseguido em 2022, né, por eu mesmo bancar minha campanha, nenhuma empresa, nem eu e ninguém volta, ninguém coloca dinheiro nisso. Eu não admito. Vai ser a campanha vencedora que menos gastou dinheiro na história da prefeitura. Não é de São Paulo, é do Brasil. Eu devo ter batido agora R$1 milhão de doação, são mais de 10 mil pessoas doando. E essas doações, a maioria vieram de doações de 15 centavos, 50 centavos. Inclusive, faço um apelo para você, se você quiser continuar acreditando junto comigo nisso, ajude, porque nós não temos fundão eleitoral, não temos um padrinho político. A única coisa que eu tinha, que é para falar que é minha, era a minha rede social. Com 20 milhões de seguidores, derrubaram todas. Isso se chama censura prévia. Eu estudei Direito, fiquei 5 anos na faculdade de Direito para respeitar a Constituição Federal e não fui respeitado. Eu aprendi que censura prévia é só abrir no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, todo mundo pode manifestar qualquer tipo de pensamento. Fica vedado o anonimato. Eu estou assinando embaixo de tudo que eu falo. Inclusive, quando a Justiça pediu para postar o vídeo do Boulos, eu recorri e o efeito suspensivo falou, não precisa publicar ainda. E vou publicar com o maior prazer se a Justiça entender e depois derrubar esse efeito aí. Agora, os cortes. As pessoas vivem disso. A pessoa que você mencionou, ela é uma jovem das várias pessoas que aprenderam a fazer isso, que ganham 100 mil por mês, 200, 300, 400, 500 mil reais. E não é eu que pago. A plataforma TikTok paga por visualização, o YouTube paga por visualização. E essa pessoa, ela tem um curso que ela vende dela. Esse povo tinha que me pagar para usar a minha imagem, você não está entendendo? Não foi eu que coloquei dinheiro nisso. Eu vi uma entrevista do senhor, sim, em que o senhor diz, eu coloco uma boa grana aí. Coloco mesmo, assim, só que no período eleitoral... Para pagar esse pessoal, o senhor isso mesmo. O senhor paga esse não, pessoal. Mas eu deixo sempre aberto, você pode pegar várias entrevistas e podcasts, só que dentro do período eleitoral foi suspenso e está dentro da legislação normal. Então, vai ficar provado isso, eu vou recuperar minhas redes, vou vencer a eleição com ou sem rede social. Por quê? Porque se quiser vir para cima de mim, eu vou ter que dobrar um pouco a energia desse negócio. Eu não vou deixar esse povo na mão que está acreditando que eu sou o próximo prefeito. Então não adianta. Candidato, o seu partido, o PRTB, apesar de ser um partido pequeno e não ter representação na Câmara, tem em torno de 3 milhões de reais de fundo partidário, fundo eleitoral. E tem algumas candidaturas espalhadas pelo Brasil, segundo o Leonardo Avalanche. Mas a expectativa do partido, pelo que me disseram na própria sigla, é que parte desse dinheiro do fundo fosse utilizada na sua campanha. Zero, já está proibido. Proibido, não vai pôr nada na minha campanha. Eu fiz isso em 2022, vou fazer de novo e vou lutar por um país onde a gente não gasta todo ano par 5 bilhões de reais. Os políticos não estão gostando da minha entrada na política porque eles vão assustar. Eu vou provar que tem como ganhar a Prefeitura de São Paulo gastando pouco dinheiro. Porque a democracia não é o governo dos melhores, Venceslau. Não é o governo da pessoa mais inteligente, é o governo dos populares. E esses caras, por exemplo, muita gente nem sabe quem é o prefeito, porque ele só está fazendo coisa agora. Ele foi um cara atacado ali, que tem perfil. Eu, como recrutador e treinador, analiso o perfil dele de forma básica, com respeito. O perfil dele é de vereança, não é de vereador, não é de prefeito. Tacaram ele ali. Eu sei como é que funciona a escolha de um vice. Eles pegaram ali no grupo político alguém que dava menos trabalho e acabaram colocando ele ali. Ele é muito bom como vereador, mas prefeito ele não dá conta. Então, assim, sobre o meu partido, é um partido nanico, é sim. E eu muito orgulho, todo mundo começa pequeno. Eu comecei pequeno, eu imagino que a maioria das famílias que hoje prosperaram aí nesse país começaram também pequenas. Eu conheço histórias de muitas pessoas que cresceram, então, assim, não tem nenhum problema ser pequeno. Eu poderia vir com 5 ou 7 partidos que pediram tanta coisa que eu falei, deixa que eu resolvo sozinho, depois eu chamo vocês por um precinho menor, porque para governar você precisa compor com outros partidos. Só que eu não vou estar devendo, não vou dar a pasta para eles. Eles não querem habitação para ajudar a construir habitação, eles querem habitação para desviar dinheiro. Isso é muito nítido. E vai ter um tipo de gestão um pouquinho diferente no meu governo. Toda reunião pública eu vou trazer à tona. Do jeito que eu faço na minha vida de mostrar as coisas, vai ser um governo que vai mostrar isso também. Vou fazer reunião, vou transmitir ao vivo, todo mundo tem que assistir. Isso vai inibir corrupção. Eu vou criar um sistema dentro da nossa prefeitura, onde a gente vai investigar o secretariado. Vai ser chato ser secretário do meu governo. Eu vou deixar todos os partidos participarem.
mas vai ter um problema. Então, assim, para você saber, da minha parte, o partido não vai colocar dinheiro e se colocar, eu vou mandar devolver. Só que o senhor mencionou o PRTB, quero aproveitar aqui o gancho. Existem quadros do seu partido que são investigados pela polícia por envolvimento com o primeiro comando da capital. Investigações que, inclusive, foram reveladas em reportagens que foram divulgadas. Sim. Eu quero saber se esse mesmo tipo de investigação acontecesse com um integrante de outro partido, adversário seu, como é que o senhor trataria disso na campanha? Eu, a partir de agora, eu vou falar só com quem está na frente, em relação a concorrente, que é ninguém. Eu estou na frente, encostado no... deixa para lá. Agora, sobre pessoas do PCC no meu partido, eu queria pedir à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Polícia Militar, por favor, se vocês sabem que eles estão no meu partido, por que vocês não prendem esses caras? Ah, tem a gravação, então processe. Achou, deu contraditória, ampla defesa para a pessoa, eu quero fazer uma campanha nacional, me ajude a limpar o PRTB. O partido é pequeno, o que o PCC está fazendo lá então? Já que vocês estão falando que eles estão lá. É tão fácil, eu fui, por exemplo, em Paraisópolis, tirei foto com um cara no outro dia, o cara é irmão do líder do PCC. Eu lá vou pedir certidão de nascimento das pessoas para tirar foto. Então, assim, humildemente, eu quero que todo brasileiro que queira servir na política consiga ingressar com a sua candidatura sem partido político. Estou falando isso, eu já falei isso antes de ingressar no PRTB e do tanto que vocês pegam no pé, faço 2 pedidos. Por favor, prendam os bandidos. Segundo pedido, me ajude, Brasil, queira a mesma coisa que eu estou querendo. As pessoas que querem entrar na política não conseguem entrar porque os partidos não deixam. Você tem que ver o que eu tive que fazer para entrar. Eu estava em Roma, todo acertado com o DC para ser candidato a prefeito. O Emael me liga de lá. Eu estava lá, ele me liga, você não vai ser mais prefeito, você pode continuar no partido. Eu, como assim, cara? Você não tem palavra no que você está falando? As pessoas, algum combinado com o prefeito que tem uma máquina poderosa e vai perder com a máquina na mão, igual o Bolsonaro perdeu, com a máquina na mão. Vai perder igual o Rodrigo Garcia, do Estado, que perdeu com a máquina na mão. Você, Nunes, não adianta. Você é um bananinha, você não dá conta e você vai perder com a máquina na mão. Candidato. E não adianta vir com isso. Então, me ajuda a limpar o PRTB, estou pedindo. Já que vocês sabem quem é, já oferece denúncia. Legal as reportagens, mas pode oferecer todo tipo de denúncia para todo mundo. O senhor já disse que decidiu concorrer à prefeitura depois que Ricardo Salles teria saído dessa disputa. Eu queria entender melhor essa sua fala. Eu não ia concorrer à prefeitura de São Paulo. Eu fiz um apelo para a sociedade paulistana em fevereiro. Depois vocês podem procurar nas redes sociais que foram derrubadas, na hora que ela voltar, na hora que estabilizar a normalidade da democracia no Brasil. Você vai achar um vídeo meu falando o seguinte: se eu não achar alguém com nível de mentalidade para tocar a maior cidade do hemisfério sul, alguém que vai provocar mudança de mentalidade nesse povo, alguém que vai fazer geração de emprego, nós vamos gerar em 1.460 dias com os empresários 2 milhões de empregos nas periferias. Aí você vai ver o que é progresso nessa cidade. Se em 30 dias não aparecer ninguém, eu me coloco automaticamente na disputa. O que eu tinha visto? Que eu sou bem antenado e estou na política há algum tempo já, não exercendo o cargo, mas exercendo conexões e ajudando alguns políticos, com parte digital e tudo. Que eu percebi que estavam movimentando para sacar o Salles, eu falei, por que vai tirar o único cara de direita? Como é que eu vou deixar uma eleição de São Paulo com 2 caras de esquerda? Aí o sistema tanto faz se é Nunes ganha, se é Boulos que ganha. O sistema está normal desse jeito. Vai continuar do mesmo jeito. A sua vida, você que está assistindo, não vai mudar nada. Nunes é de esquerda para o senhor? Não, para mim não. É só você entrar lá na Wikipédia, digitar MDB, você vai ver o que está na composição do partido. Meu partido é o único partido de direita. O Novo é um partido de direita. Esses outros são centro-esquerda, esquerda. O centrão, que é o mais bonito, é o mais perigoso de todos. Porque eles não estão falando de lado nenhum, mas o lado deles é o dinheiro. Eu chamo eles de maquinistas. Esses caras, eles estão nisso aí por causa de contrato. Eu não fiz um acordo com ninguém para dar nada para ninguém para ser prefeito. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, você vai me dar a oportunidade, o número é 28, você vai me dar a oportunidade de ser seu prefeito. Vou te falar por quê. Não é para mandar em você, é para te servir. Nós vamos revisar todos os contratos da prefeitura. Nós temos um caixa recorde ano que vem de 120 bilhões e esses caras já lotearam a prefeitura inteira. Esse governo é o governo do Dória, esse governo é o governo do Kassab, é tudo junto e misturado. Eu não entendo até agora o que o Bolsonaro está fazendo num governo, apoiando um governo que defende e aplica ideologia de gênero, são pró-aborto. Cara, tudo que a gente defendeu e lutou por você, Bolsonaro, não faz o mínimo sentido te ver curvando para esses caras do Centrão. Então, deixo o meu apelo aqui para falar para vocês. Não faz sentido. Como eu não vi e não tinha outro nome, e eu já falei para o Venceslau e para vocês, que a democracia só funciona com quem é popular.
A Marina é uma excelente candidata, tem ideias muito boas, tem experiência, trabalha no governo e tudo, mas não tem a popularidade. Não é diminuindo, pelo contrário. Aqui ela disse que é mais preparada que o senhor. Mas eu vou discutir isso com ela. Ela é ótima no serviço público, ela já trabalhou. Eu nunca fui funcionário público. Eu estou pedindo para você me dar um emprego. Eu nunca imaginei que um cara que tem um conglomerado multibilionário estava pedindo um emprego. Eu estou pedindo um emprego que dezenas de pessoas ganham mais do que o emprego que eu estou pedindo. Ela realmente é preparada. E se der tudo certo e ela passar no crivo, eu posso colocar ela de secretária que ela quiser, porque ela é boa mesmo. Agora, eu paguei mais impostos em milhões do que todos os 9 juntos. Eu gerei mais riqueza que todos eles. Eu sou alguém que já transformou mais gente nesse país. Vocês acham que eu sou influenciador? Só que eu sou educador, tenho 1,5 milhão de alunos. Eu já provoquei coisas que ninguém imagina nessa política. Então, tem muitas pessoas achando que eu ainda estou de brincadeira aqui. Se você somar eles todos, você vai perceber que eu já produzi mais resultado para o povo. Muito mais longe. Então, assim, você acha que essa eleição está interessante por quê? Porque eu entrei nela, porque senão ia ser uma eleição de miojo. Você não ia ver o Nunes brigando com o Boulos, porque eles dois não brigam. Eles têm que pelo menos fingir. Quando voltar minhas redes sociais, vocês vão entrar lá, tem um vídeo sobre a face do sistema. Vocês vão perceber que no dia que eles decidiram não ir no debate, decidiram quantos juntos? Da Atena, não falei um A contra ele. Por que ele não foi no debate? Porque ele é aliado do Boulos. Tem vídeo que já foi vazado, eles discutindo para ser vice e tudo. Para ser o novo Lula, essa serpente aí. Você vai ver por que o Nunes, que não deve nada, entre aspas, deixou de ir no debate. Eles alegaram e já sabiam que ia entrar com uma suspensão lá, um pedido que já até caiu, para me parar. Então, assim, por que o sistema se juntou, Boulos e Nunes? Alô, Bolsonaro, pelo amor de Deus. Como é que esses caras se juntam para não ir no debate? Vocês não são homens, não? Vocês são covardes? Vocês são homens que abandonam? As mulheres estão sofrendo nessa geração porque homens canalhas como vocês não cumpriram os seus compromissos. Candidato. Oi. O senhor estava dizendo agora há pouco que o senhor está há muito tempo já na política. Basta uma busca rápida, dá para achar um vídeo muito amigável do senhor com o André Janones. O que aconteceu? Eu era candidato à presidência da República. O senhor não é mais amigo dele? Nunca fui amigo dele. Aquilo é um vídeo. Da onde você tirou que eu sou amigo dele? O senhor dizia que o senhor estava recebendo ótimos conselhos dele. Ótimos conselhos recebi do Sarney, do Fernando Collor, do Bolsonaro. Até hoje eu só não recebi conselho do Lula e está dispensado os conselhos dele. Eu gravei com muita gente. Eu fui no Dória. O que o Dória fez? O Dória sai de vice do Nunes. Eu, vice de banana. Acabou a conversa ali. Quando eu percebi que ele é o articulador e dono daquele governo, eu falei, agora que eu vou para cima. Sabe o que acontece? Na política você tem que ter diálogo com todo mundo. Um grande erro de grandes políticos foi não ter diálogo. Tem pessoas, esses comunistas que só querem ferrar essa nação, tem que ter um diálogo bem rápido. Agora com todos você tem que conversar. Fui na casa do Sarney, eu tenho foto com ele. Fui no escritório do senador Fernando Collor de Mello e fui ouvir. O que você acertou? O que você errou? Eu sou um cara que modela, eu sou um cara que aprende, não tem problema nenhum. O Janones é um bandido. Foi comprovado, inclusive, obrigado por você trazer esse assunto, o cara que quer ser prefeito aqui, o apoiador de Hamas, o apoiador de ditadura em Venezuela, o cheirador de cocaína, que inclusive eu tenho a prova e vou provar no último debate, já que você só vai nesse, eu vou provar, ninguém vai me segurar. Já foi preso portando droga e eu vou mostrar, tá no segredo de justiça e aguarde que eu tô resolvendo para te mostrar. Eu vou te mostrar. E não adianta vir com fábulazinha, minha filha tá chorando. Ela vai chorar 2 vezes para descobrir que você realmente é um mentiroso, um drogado e não faz o exame toxicológico, porque vai sair no exame. E não adianta você apoiar o crime de peculato, que todo mundo põe um apelido de rachadinha, que é o artigo 312 do Código Penal. Você foi um cara que institucionalizou isso no Congresso Nacional, tendo a chance de condenar esse cara e tirar ele daí. Entendi. Você fez o quê? Você apoiou ele e você não vai tocar na Prefeitura de São Paulo. Tô mandando um recado para você, Guilherme. Você me chama de Padre Kel, me chama de ladrão, do lado do Lula você me chamou de bandido, agora você suporta que o negócio vai cair para cima de você. Candidato, o senhor não teme ser punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do senhor de usar drogas em público. O senhor não está mostrando a prova. Você está dizendo que tem a prova dizendo que a o senhor disse que iria mostrar a prova no debate? Eu vou mostrar mesmo. Mas no primeiro debate... Mas qual o problema? Eu tô assumindo, é meu nome, Pablo Marçal, e eu tô falando Candidato, mas o senhor disse que se eu mostrar agora, daqui 2 semanas abafa. Eu conheço o brasileiro, mas vou mostrar na hora certa. Mas o senhor disse que apresentaria as provas no primeiro debate, não mostrou nada. São 2. Vocês estão preocupados só com o Guilherme, porque tem uma onda de proteger o Guilherme. Eu até vi, acho que foi só um erro de tipo do Venceslau, já chamando ele de prefeito na entrevista. Ele achou bom demais. Todos os outros, eu sei que foi só um deslize ali. Só que vocês estão... eu acho tão bonito esse negócio do Guilherme. O Guilherme é um cara que não serve para fazer nenhuma atividade. Candidato, vamos falar de Jair Bolsonaro agora? Vamos falar do que vocês quiserem.
Pois então, candidato, a gente está acompanhando desde a última semana, principalmente, parece que Jair Bolsonaro tem tentado se afastar um pouco da sua candidatura, tem tentado deixar cada vez mais claro de que não apoia o senhor à Prefeitura de São Paulo. Pelo contrário, pelo que a gente está vendo, inclusive, a gente tem visto cada vez mais vídeos de Jair Bolsonaro, dos filhos dele, com Ricardo Nunes. Qual que é a sua avaliação com relação a essa posição, essa postura de Jair Bolsonaro em não apoiar o senhor? O senhor esperava que fosse receber esse apoio? Tá aqui, ó. Tá aqui a medalha do capitão. Ele tem um respeito por mim, eu tenho por ele. Ele não está afastando da minha campanha porque ele nunca teve da minha campanha. Eu nunca pedi para ele para ser nada. Peguei conselhos dele, me deu 3 conselhos. E os 3 conselhos que ele me deu, eu executei e deu certo. E ele falou, chegou a falar algumas vezes que a prefeitura ia cair no meu colo, que não tinha o que fazer, era só não atrapalhar. Obrigado, capitão. Recebi essa medalha sua. Não te pedi nada, diferente do Nunes, que ficou louco quando viu você me dando essa medalha. Alô, Bolsonaro, cadê minha medalha? Senão eu vou perder a eleição. Aí você foi obrigado a dar uma medalha para aquele cara que você não concorda. Mas eu te entendo, eu não tinha chegado. E eu realmente não sou esse Frota, essa mulherzinha, como é que ela chama, que é traidora do Bolsonaro, a Joyce Haussmann, que o Nunes defendeu ela agora. Eu não sou o Dória que se levantou contra ele. Vocês não vão ver eu me levantando contra o Bolsonaro, porque ele é um grande líder. Ele foi colocado inelegível de forma errada, mas como ele está com 3 ações de inelegibilidade, 3 condenações. Uma ele reverteu e nós esperamos que ele reverta as outras 2. E o que o senhor achou do Carlos Bolsonaro declarar apoio a Marina Helena? Ele é um retardado, aquele menino atrapalhou a gente de ganhar a eleição para presidente com o Bolsonaro. Olha, todo mundo entra no Instagram do Jair Bolsonaro agora, ele não deixa o Jair Bolsonaro seguir a Michelle Bolsonaro, para você ter uma ideia. Pra você ver o nível. É um nível de ciúme e doença com o pai absurdo. O senhor acha que aquela resposta que aconteceu pro Eu acho que não, ele assumiu, é dele. É dele. Que Carlos Bolsonaro teria respondido nós, abraço pro senhor? Foi Carlos e não Jair Bolsonaro? Não é eu não, é todo mundo. Bolsonaro não mexe na rede. Quem mexe é ele tá orgulhoso de ter feito isso. Quando eu vi que ele respondeu, eu falei, mas é a chance da minha vida de arrumar uma encrenca com o Carlos Bolsonaro. Eu sempre poupei ele por causa do presidente, só que eu não vou poupar ele mais. Sobre ele ter falado que apoia a Marina, inclusive ele falou, se o Marçal for pro segundo turno, declaração dele lá no Twitter, ele falou, eu vou apoiar o Marçal, pra você ver. Arruma confusão. Ô Carlos, cuida da sua eleição com o Ramagem, que o Ramagem tá tomando um pau aí no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar no digital aí. Aqui em São Paulo eu já resolvi, amiga, é eu contra todo mundo, é eu, Deus e o povo. Você vai cuidar lá do Rio de Janeiro, meu filho. Vai ver se você ganha de novo a eleição para vereador e cuida da prefeitura, que o Paes vai levar no primeiro turno igual eu aqui. Você cuidando da minha vida aqui, cara. Candidato. Seu crescimento nas pesquisas, muitas análises foram feitas. Uma delas é de que Bolsonaro não controla mais o bolsonarismo, porque muita gente que se diz bolsonarista diz que vai votar no senhor e não em Ricardo Nunes, que é o nome que Jair Bolsonaro defende. O senhor concorda com essa análise? Isso não é análise, é uma realidade. A esquerda que criou o nome bolsonarismo para ver se faz com que todo mundo tenha a cara do presidente. Nós que somos defensores da liberdade, eu tenho um recado para todo mundo. Qualquer brasileiro que estiver em qualquer lugar do mundo, a liberdade não tem dono. Não é Pablo Marçal que manda nisso, não é Bolsonaro que manda nisso. Nós defendemos princípios, valores e propósito. E aqui na cidade de São Paulo, infelizmente, por conta do Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro teve que curvar a cervical dele. Quando a gente apostou no Bolsonaro como presidente, nós tínhamos a certeza que ele nunca ia se curvar a nada, absolutamente. E aqui eu não estou querendo criar animosidade com ele, mas é terrível ver que ele tem que cumprir um acordo com o Valdemar. Ninguém votou em Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto era da época do Mensalão. Ninguém aqui tem confiança nele, a gente não depositou nossa confiança nele. Eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar com o senhor a questão da sua condenação. O senhor tem dito em reiteradas ocasiões que essa condenação só existiu porque o senhor não tinha um advogado ali à sua disposição, não tinha como arcar com o custo de um advogado, e que, na verdade, a gente sabe que essa condenação ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usar a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder de jeito, eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também estou sendo, porque você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Candidato. O que foi? Só peço um respeito para a gente continuar o debate. Qual que é a falta de respeito? Eu estou sendo respeitosa com o senhor em todos os questionamentos. Da onde você tirou o negócio do dever?
O senhor não teve uma condenação em seu nome? Foi prescrita, ela não transitou em julgado, teve um defensor público, depois um E se tivesse avançado e sido confirmada pelas instâncias jurídicas, o senhor deveria ter sido preso. E o que tem? E diante do fato que provocou essa sua condenação na justiça, qual que é a sua pergunta, então? Porque eu não respondi a primeira, você quer perguntar o quê agora? Diante desse fato, sim. O senhor acredita que não há motivo... Posso terminar a pergunta? Pode, eu não respondi, você pode. Eu estava terminando, eu posso terminar de responder? Não, o senhor me pediu, eu estou fazendo um contraponto a ponto. Não, você está fazendo contraponto? Posso terminar a pergunta, eu vou terminar a resposta primeiro, que eu sou entrevistado. Vamos fazer o seguinte, candidato. Deixa eu terminar. Deixa eu só lhe fazer. Ela vai terminar a pergunta e o senhor tem tempo para responder. Eu respondo a primeira, ela faz a segunda, enquanto ela quiser. A primeira coisa, então, vamos lá. Ano que vem faz 20 anos desse fato. 20 anos. Teve advogado, não dei conta de pagar, o processo correu à revelia logo depois disso. Defensora pública não deu conta, achou complexo demais. Eu consertava computadores, esse cara era pastor na minha igreja, tinha um nível de confiança nele. Fiz algumas coisas que ele pediu, tomei um processo de 13 anos, um processo criminal. Você vê o tanto que eu estou preocupado em fazer coisa ilegal, que no mesmo ano, está aqui minha carteira de trabalho, foi registrada lá na Brasil Telecom da BR-153, quilômetro 6. Está aqui a minha carteira de trabalho, eu trabalhando nessa empresa, e para ganhar R$525. E eu fiquei quase 8 anos nessa empresa. Pra você ver que eu nunca me curvei para bandido e nem para bandidagem. Eu sou um trabalhador, em primeiro lugar. Tem 13 anos de carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho aqui é minha, olha isso aqui. Opa, aqui. Tá aqui, ó. Se der conta de arrumar a resolução, vai conseguir mostrar para todo mundo, por favor. Essa carteira de trabalho é minha. No mesmo ano, eu fui arrumar um serviço. Eu não tenho medo nenhum de processo. E, de fato, eu não tinha R$2.000 para pagar o advogado. Agora, 20 anos se passaram, vocês vão ficar repetindo isso, eu entendo, eu vou explicar toda vez. Só que é o seguinte, eu não deveria isso. O processo não foi transitado em julgado. Eu simplesmente larguei isso e acreditei que isso ia ter uma solução. Graças a Deus, pela injustiça que eu sofri, eu repudio injustiça e odeio qualquer pessoa que mexa com isso. Eu odeio esse negócio de bandidagem. Se vocês acharem qualquer coisa que arrebente comigo, pode ir pra cima. Vocês estão caçando coisa em todos os lugares, eu tô aqui para responder tudo. Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou você deveria, você... Foi um pouco longe da lógica. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela Justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Poderia, não deveria. Candidato, sim. Eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também, eu estou te falando, você trocou a palavra. Então, eu peço para o senhor responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo chamado ainda devido. Assim, a gente tem uma condicional, mas não vamos entrar nisso. Não precisa, porque a gente já saiu. Candidato. Sim. O senhor se arrepende de alguma das suas atitudes relacionadas a esse caso? O senhor nunca cometeu nenhum tipo de irregularidade? Opa, claro. Todo mundo aqui, você erra, ela erra. Mas como que o senhor entende, então, as decisões da Justiça contra o senhor agora? O senhor é sempre injustiçado, não tem nada que o senhor tenha feito de errado. Não, tem muita coisa que as pessoas falam, você está errado, eu ouço, vou lá e para de fazer. Acha um erro meu que eu repeti 2 vezes, acha você, ué. Eu vou aproveitar o gancho. Se esse mesmo caso tivesse acontecido, se um adversário político seu tivesse sido condenado e prescrito depois de 20 anos, o senhor teria usado isso na hora eleitoral? Ou 2 pesos ou 2 medidas? Primeira coisa, que é o que eu faço e foi isso que me fez prosperar muito, eu ia estudar o caso. Primeira coisa. Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem para mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. A sua adversária, Tabata Amaral, vem destacando muito algumas declarações do senhor contra ela, que são bastante polêmicas. A começar pela ideia, segundo ela, a visão dela, compreensível, de que por ser mulher, não ser casada, isso seria um problema para ela disputar a Prefeitura de São Paulo, ou se colocar dessa forma. E a outra a respeito da morte do pai dela, em que o senhor, de fato, insinuou ali que o fato de ela estar fora do Brasil estudando em Harvard, o que ela diz que não foi no mesmo período, ou seja, uma informação falsa, que isso seria um dos motivos pelos quais o pai dela se matou. O senhor acha correta essa afirmação? Chegou nisso aí, não.
Não, sua declaração era bem clara, candidato. A pessoa às vezes não consegue resolver os problemas dentro de casa, vai resolver de 80 mil pessoas que estão na rua. Por quê? O senhor ainda insiste que a morte do pai dela é culpa dela? Eu sei que está falando isso. Eu, assim, a partir de agora que eu estou liderando a disputa eleitoral do lado do cheirador, eu só vou falar de quem estiver na minha frente. Tá bom? Já está resolvida essa questão, tá tudo certo, você está liberada para ser candidata e está dando um show aí. E quem é esquerdista, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência, vota na Tabata. Não vota naquela figura do Boulos. Vota na Tabata. Ela é uma menina que precisa de uma chance. Estou aqui, o único candidato da história pedindo para você votar nela. Vota. Em 2022, o senhor não se incomodou de ser candidato ao lado de esquerdistas no PROS? Nenhum, não fiquei do lado de ninguém. Eu era presidente da República, a candidata a presidente da República. Isso não me incomodou nem um pouco. Eu não vi ninguém. Não apoiei nenhum esquerdista. Zero. E nem vou apoiar. Eu não sou a favor de aborto, eu não sou a favor de liberação de drogas igual o Boulos, eu não sou a favor de ideologia de gênero, eu acredito na ideologia de Gênesis, homem e mulher. Ah, mas eu tenho ideologia, isso é coisa da sua cabeça e eu vou te respeitar, tá tudo certo, só que eu não vou apoiar. Respeito é diferente de apoio. Candidato.